Olá, pessoal! Vamos tratar aqui então da gravitação, beleza? Tá aí, ó, gravitação universal, às vezes chamada de quarta lei de Newton, beleza? Por quê? Já tinha as outras todas, né? Primeira lei, inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, resultante igual a massa vezes aceleração. A terceira lei, princípio da ação e reação. Já tinha todas essas três. Aí, moçada, rola a lenda de que a queda da maçã, quando ele estava estudando debaixo de uma macieira, que a maçã caiu na cabeça dele, e aí ele teve uma ideia, poxa, o que fez a maçã cair? Tá? Então, saindo da filosofia, daquela história, né? Ora, é a posição natural da maçã, a matéria, a massa da maçã, a matéria tem que ir para onde é o lugar natural dela. Cara, deixa, sai da filosofia e vamos trazer o quê? A maçã cai por quê? Porque ela foi puxada para a terra. Será que a terra não foi puxada para a maçã também? Foi. Moçada, ação e reação. Lógico que a Terra não vai se mover por causa de sua massa monstruosa, certo? A massa da Terra, 10 elevado a 24 quilogramas. Cara, é muita massa, né? Nós estamos falando aí de 5 quatrilhões de quilogramas. É muita coisa, tá joia? E a maçã? A maçã 200 gramas. Então, velho, quem que se move? Tá ok? Então, força de atração. Como é que Newton estabeleceu essa força de atração? Então ele pensou o quê? Poxa, cara, matéria sempre vai atrair matéria. Mecânica clássica, matéria atrai matéria. Massa atrai massa, sempre. Não existe repulsão de massa. E essa atração, moçada, rola respeitando, inclusive, a sua terceira lei. O cara era pouco convencido, né, velho? O cara fez uma quarta lei e falou, minha quarta lei não viola minha terceira lei, beleza? A quarta lei de Newton, gravitação universal, não viola a terceira lei. Respeita a terceira lei, princípio da ação e reação. A faz força em B, B faz força em A. De mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Mas A tem uma massa maior, B tem uma massa menor. Não importa, a força trocada tem a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. E essa força é calculada, é medida como? Pela equação da gravitação universal, equação estabelecida aí por Newton. Então lá, Gzão, Mzão e Mzinho dividido pela distância entre os centros dos corpos, então não é da superfície, entre os centros dos corpos ao quadrado. Joia? Então, equação aí da gravitação universal, Gzão, Mzão e Mzinho dividido pela distância ao quadrado. Mzão e Mzinho são as massas dos corpos, no caso ali Ma e Mb. Essas massas devem ser medidas em quilograma. Mas eu estou falando de massa de planeta. Tudo bem, coloca em potência de 10, cara. Então a Terra, 5 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. A massa da Lua, 10 elevado a 22 quilogramas. A massa do Sol, 10 elevado a 30 quilogramas. Coloca em potência de 10, tá joia? Então, as massas medidas em quilogramas. A distância ao quadrado também. Medida o quê? Em metros. Mas é muito longe. Da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Tudo bem, cara? Coloca isso em potência de 10. Beleza? 150 milhões de quilômetros vai dar 150 vezes 10 a nona metros ao quadrado ainda. Mas fazer contas com potência de 10 é mais legal do que fazer ali na raça, né? Tá joia? E o Gzão? Quem que é o Gzão? Exato. Quem que é Gzão? Gzão é a constante de gravitação universal. Vem comigo que eu vou te mostrar um negocinho aqui, tá? Ora, você tem uma equação, certo? Uma equação que diz assim, F igual a Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Se eu isolar Gzão na equação, ficaria F vezes R ao quadrado, dividido por Mzão vezes Mzinho. Muito bem. Tá? Em termos de unidade, você já pode obter aqui comigo, ó, tá? Força medida em Newton, distância medida em metro quadrado, massas em quilograma, então quilograma ao quadrado. Está aí a unidade de medida. E o valor? Qual é o valor de Gzão? Então, Gzão, constante gravitacional, Gzão é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Unidade, Newton, metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. Ok? Constante de gravitação universal. Constante de gravitação universal. Beleza? Depende do produto FR ao quadrado e o inverso, Mzão e Mzinho? Não depende, porque Gzão é constante, não depende. Eu uso essas informações para chegar no valor que sempre existiu, constante. Então a constante não depende de nada, é constante. Tá joia? E aí, moçada,
essa constante, então, constante estabelecida, criada, né? Criada não, perdão, né? Identificada, descoberta para o Newton, e você não precisa decorar, porque nenhuma constante precisa ser decorada. Tá? As constantes são dadas no vestibular. E se não for dada? Se não for dada é porque não vai ser usada. Fechou? Beleza? Então fica tranquilo. Ah, cara, a constante de gravitação universal está aqui. Ah, preciso decorar? Não. Tá bom? Tranquilos? Beleza? Ótimo. Vamos voltar então, galera? Ó, voltando aqui, porque eu falo para vocês, cara, essa equação ela apresenta o quê? Uma relação entre força e distância. Então, força ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Por isso, os gráficos que eu coloquei ali para vocês. Reparem nas legendas. Você fala, são dois gráficos diferentes? São, mas reparem nas legendas. Primeiro gráfico, força dividido pela distância ao centro. Então, à medida que eu me afasto do centro da Terra, à medida que eu me afasto da superfície da Terra, essa força vai diminuindo. Vai diminuindo de forma proporcional ao quê? Ao inverso do quadrado da distância. Quer dizer que se dobrar a distância, a força cai 4 vezes. Cuidado, hein? Se eu triplicar a distância, a força cai 9 vezes. Agora, e se eu caminhasse para dentro do planeta? Porque daí o cara fala para mim, se eu caminhar para dentro do planeta, eu vou caminhar para o raio zero. E aí vai dar força infinita. Não, à medida que você caminha para dentro do planeta, também a força diminui. Diminui por quê? Porque diminui a quantidade de massa sobre o seu corpo. Vai ter massa acima, massa abaixo. Então, diminuindo a quantidade de massa sobre os seus pés, então diminui a intensidade da força gravitacional. Quando você chegar no núcleo do planeta, força gravitacional nula. Ou então ia ficar flutuando lá no meio? Sim, sem dúvida. Agora, fiz um segundo gráfico para vocês. Ó, um gráfico de força por o inverso do quadrado da distância. Então, eu já estou dando direto para vocês. Cara, estou dando que números? A força proporcional a quem? A 1 sobre r ao quadrado. Então, é um gráfico linear. Beleza? Força proporcional ao quê? Ao resultado, 1 sobre r ao quadrado. Então, existe uma proporcionalidade. Tá aí. Então, uma reta. Por isso, uma reta. Tudo bem? Ok? Vamos adiante? Por quê, moçada? Você fala assim, se tiver mais de um corpo fazendo força gravitacional? Não, você tem uma resultante. Então, o corpo A e o corpo B atraindo um corpo C. Olha, Pica-Pau, são duas estrelas atraindo um planeta. Então, existe uma força resultante. E essa resultante pode ser calculada ali, ó. Então, aqui, ó, força do corpo A sobre o corpo C, força do corpo B sobre o corpo C. Então, a somatória dessas forças me dando a resultante de forças que atua sobre o corpo C. Bom, né, moçada? E para calcular essa resultante? Cara, aí você vai usar ou Pitágoras, se o ângulo entre os vetores FAC e FBC for 90 graus, ou lei dos cossenos, se o ângulo for diferente de 90. Tudo bem. Seguindo adiante, moçada. Da onde vem a força gravitacional? E é aí que nós chegamos, então, num ponto interessante para a gente trabalhar. Porque a força gravitacional é uma força que atua à distância. Se é uma força que atua à distância, cara, como que essa força pode atuar à distância? Então, através do campo. E o campo gravitacional, moçada, é um efeito criado por quem? Por corpos extremamente massivos. Terra, Lua, então, quer dizer, planetas, estrelas, sóis, galáxias, buracos negros, anãs brancas, anãs marrons, anãs vermelhas, enfim, moçada, estrelas de nêutrons. Então, você vai ter o quê? Todo corpo que é extremamente massivo vai criar campo gravitacional. Eu tenho campo gravitacional? Tem, mas se você jogar uma caneta, ela não vai ficar te orbitando. Ok? Só faltava. Eu vou tacar uma borracha no meu amigo. Bum! Ao invés da borracha, ela fica lá te orbitando. Não fica. Por quê? Você não tem massa, você não tem uma quantidade de massa suficiente para gerar um campo gravitacional desse porte, do porte do campo gravitacional da Terra. E o campo gravitacional está lá, moçada, no caso da Terra, ali ó, na superfície do planeta, 9,78 metros por segundo ao quadrado, que para fazer contas a gente usa 10, né? Então a gente aproxima para 10. A ideia é que em alguns exercícios aparece metros por segundo ao quadrado, em outros exercícios aparece newton por quilograma, mas os dois são correlatos. Metros por segundo ao quadrado corresponde a newton por quilograma. Cara, e da onde vem isso, né? Da onde vem? O campo gravitacional está aí representado para vocês, mas da onde vem? Vamos fazer ali na lousa? Ó, a lousa está me chamando ali, vem comigo. A lousa me chamando para a gente fazer o quê? Meu amigo, então é o seguinte, olha,
Força gravitacional e peso são a mesma coisa. Peso e força gravitacional. Quer dizer o quê? Cara, tá lá, representado aqui para vocês. Força e peso é a mesma coisa. Peso é m vezes g. Força gravitacional é quem? Gzão, tá vendo? São Gs diferentes. Gzinho, campo gravitacional. Gzão, olha lá, constante de gravitação universal. Massa do planeta, massa do corpinho, dividido pela distância ao quadrado. Ora, a massa do corpinho desse lado e a massa do corpinho desse lado podem simplificar. Então, daí, ó, campo gravitacional, dependendo de quem? Apenas da massa do astro celeste em questão. Se o astro celeste é a Terra, então massa da Terra pelo tamanho da Terra ao quadrado. Se for do Sol, massa do Sol pelo tamanho do Sol ao quadrado. Se for de um buraco negro, massa da estrela que morreu, certo? Que buraco negro não é um buraco. Buraco negro é uma estrela que se apagou, que morreu, que adensou a matéria, que sofreu um colapso gravitacional. Então, toda a massa da estrela passou a ocupar um raio muito menor. Cara, se diminui demais o raio, o que acontece? Explode aqui a gravidade torna-se tão grande, mas tão grande que nem a luz consegue sair de lá. Por isso que chama-se buraco negro. Mas não é um buraco, é uma estrela que morreu e sofreu um colapso violento. Certo? Então, moçada, tá aí, gravidade, tá? Gravidade está dependendo da massa do astro e do seu tamanho. Eu posso medir a gravidade em outros lugares, então vamos dar uma olhadinha. Cara, olha, vejam comigo, tá? A gravidade, então, depende também do inverso do quadrado da distância. Por isso que, à medida que eu me afasto da superfície do planeta, a gravidade diminui. E se eu entrar no planeta, a gravidade também diminui. Cara, então o valor máximo da força e da gravidade acontece na superfície. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês com gravidades de outros lugares. Então, lá da Terra, da Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Sol. Olha a gravidade do Sol, meu velho, 274. Ou seja, cara, se eu fosse para lá, eu teria uma sensação na superfície, se eu sobrevivesse na superfície, a sensação de ter eu e 27 iguais a mim, pendurado em mim, montado em cima de mim, me apertando. Tamanha gravidade do Sol, da superfície solar, né, do Sol. Tá joia, moçada? Ora, eu posso medir a gravidade fora do planeta, por isso cuidado, ok, moçada? Por isso cuidado. Na superfície da Terra, então, lá vou chamar de G0. Então é G, massa do planeta, dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Tudo bem? E fora da superfície, pica-pau? Ou seja, a uma altura H da superfície, a gravidade vai ser diferente? Vai. Ah, não é zero? Não. Fora do planeta tem gravidade? Tem. Ah, então o repórter na televisão fala errado? Fala. Ah, o astronauta está no ambiente de gravidade zero. Mentira! Ele está no ambiente de gravidade, sim, um pouco menor, reduzida, mas não de gravidade zero. Então, fora da superfície, a uma altura H da superfície, eu posso medir a gravidade. E ela vai ser quanto? O raio do planeta mais a altura. Tá? Então, você pode falar o quê? Cara, juntando as duas equações, G é igual a G0, que multiplica R sobre R mais H ao quadrado. Tá ok? Então, eu posso calcular a gravidade fora da superfície em função da gravidade da superfície. Beleza? Tá ok? Ah, então tem gravidade fora do planeta? Tem. Sim, senhor. Tem. Ok? Ela é reduzida, mas não é zero. Tá? Então por que ele flutua? Espera um pouquinho que a gente já trata disso. Porque, veja comigo, tá? Quando a gente estuda o movimento dos corpos celestes, nós fazemos o estudo, inclusive, das forças, por isso chamada dinâmica gravitacional. Para o nosso estudo aqui, moçada, eu vou fazer algumas considerações. Primeira, os movimentos orbitais são circulares e uniformes. Tá ok? Circulares e uniformes, para aproximar, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, para o vestibular. Tá joia? A massa do corpo central sendo muito maior do que a massa do corpo que gira em torno desse corpo central. Por quê? Dessa forma, moçada, o centro de movimento, o centro de rotação, o centro do movimento circular vai estar no centro do corpo central. Tá ok? Então fica mais fácil analisar o movimento como um MCU, um movimento circular uniforme. E daí você tem o quê? Cara, você tem o quê? Poxa, tá lá, um planeta, um satélite, uma lua girando em torno da Terra.
Que legal. Então, eu vou ter uma força gravitacional e esta força gravitacional vai ser o quê? Vai ser a resultante centrípeta. Então, resultante centrípeta que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E eu posso fazer todo um desenvolvimento com isso, com vocês. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui? Olha, galera, um desenvolvimento rápido, onde então eu posso fazer o quê? Cara, usar os conhecimentos que eu tenho de gravidade, de gravitação, tá ok? Dizendo já de imediato para vocês, cara, qual o trabalho da força gravitacional? O trabalho vai ser zero, porque se o movimento é circular e uniforme, né? Então, você tem aqui um planeta, uma massa mzão, e aqui você tem uma massa mzinho, girando em movimento circular uniforme. Então, MCU. Quer dizer que a força gravitacional é a própria resultante centrípeta. Então, lá, a força gravitacional é a própria resultante centrípeta. Essa força gravitacional, você pode chamá-la do quê? De peso. Ó, peso. Peso igual a MAC. Peso é mg. Do outro lado, MAC. Cara, tá aqui ó, a explicação que agora há pouco eu pretendia passar para vocês. Por que o astronauta flutua? Porque o astronauta vivencia uma situação de imponderabilidade. O astronauta vive uma constante queda livre. Olha, ele tenta sair da trajetória, tá? Então, olha lá, o movimento dele. Ó, cara, inércia, o movimento. Ele tem tendência a sair pela tangente, cai de novo para a trajetória. Tenta sair pela tangente, cai pela trajetória. Tenta sair pela tangente, cai pela trajetória. Então, ele vive uma constante queda livre, onde a aceleração é igual à gravidade do local onde ele está. E, se você quiser calcular essa velocidade, você pode. Então, você fala assim, aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Isso é igual a G. Quer dizer que a velocidade igual a raiz de R vezes G. Está aí, velocidade orbital, raiz de RG. Beleza? Porque, eu posso ainda calcular em função da força gravitacional mesmo. Posso falar aqui, porque, Gzão, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado, isso é igual a MAC. Pode. A massa do corpinho orbitante acaba sempre desaparecendo. Tá vendo? Aí você fala assim, cara, bom, aqui vai ficar Gzão, Mzão sobre R ao quadrado, do outro lado, V ao quadrado sobre R. Cara, o quadrado vai cortar com R, eu tenho que a mesma velocidade orbital agora dada em função de outros termos, olha lá, Gzão, Mzão sobre R. Certo? Beleza? E por fim, a mais elaborada de todos os desenvolvimentos seria o quê? Você comparar a força gravitacional com quem? Com, moçada, olha essa situação. Lembra, a aceleração centrípeta pode ser isso aqui, né? Pode ser lá, ômega ao quadrado vezes R. Puxa, de novo a massa do corpinho orbitante desaparece. Esse ômega, quem que é o ômega? Ômega é 2π sobre período, vezes raio. 2π sobre período, só que está ao quadrado. Então, aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. Quer dizer que se eu isolar o t, vamos trazer o t ao quadrado para o outro lado? Ó, t ao quadrado. T ao quadrado. Trouxe ele para cá. Esse r que está aqui multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar r vezes r, r ao cubo. Isso igual a 4π ao quadrado dividido por gzão vezes m. Cara, que coisa horrorosa isso que você obteve. Cara, isso que eu obtive é o quê? É a comprovação da terceira lei de Kepler. Lembra? Período de translação ao quadrado dividido pelo raio médio orbital ao cubo é uma constante válida para todos os corpos que orbitam o mesmo centro ou foco. Por que é constante? 4 é constante, π ao quadrado é constante, gzão é constante, a massa do corpo central é constante. Caramba, velho. Então, t ao quadrado sobre r ao cubo é uma constante. Que show, que massa. Volta aqui comigo então, galera. Com isso, então, dinâmica gravitacional, a gente apresenta aí o final da gravitação para vocês. Um abraço. Até, galera.